Tudo bem, Beatriz? Boa noite. Boa noite. Boa noite, doutor. Vamos lá, gente. Então, continuando o nosso curso de neurologia, a gente agora vai falar sobre anatomia, que eu acho legal vocês começarem a ter parte anatômica, até para a gente poder iniciar parte de localização. Vocês conseguem me ouvir? Consegue sim. Ótimo, perfeito. Então vamos lá, nós já temos 3 participantes da nossa turma. Vamos lá, anatomia da medula espinhal, curso de neurologia, apadrinhamento médico. Nós vamos começar nosso curso, a nossa segunda parte do curso de neurologia. Começamos com demência tipo Alzheimer. Agora a gente vai falar sobre anatomia, para a gente poder depois, a gente vai falar um negócio breve sobre anatomia, para a gente poder depois falar sobre localização em neurologia, que eu acho uma coisa interessante. Localização só funciona com conhecimento anatômico. Então, conhecer a anatomia da medula espinhal auxilia na localização das lesões. Então, é claro, se você sabe como se comporta uma lesão medular, você sabe como localizar num paciente. Geralmente, a lesão medular ela se manifesta com a perda de força abaixo do nível da lesão, a perda de sensibilidade superficial e profunda e alteração de controle de esfíncter. Mas nem sempre isso acontece, porque depende do tipo de lesão. Hoje nós vamos falar de anatomia, e essa aula terá sido dividida em 2, que é uma aula grande. Na próxima aula, nós vamos falar de doenças que afetam a medula, e aí sim a gente vai começar a localizar algumas lesões medulares. Posteriormente à medula, nós vamos falar sobre nervos periféricos. E posteriormente falar sobre tronco cerebral, diencéfalo e telencéfalo. A aula de nervos periféricos é um pouco maior, porque a gente precisa realmente de muito conhecimento anatômico para poder falar sobre localização de nervos. É claro que se você faz uma boa localização na medula, você diminui a necessidade de exames complementares. Se eu sei que a lesão está na medula, eu não necessito pedir, por exemplo, uma eletroneuromiografia ou uma ressonância de crânio. E se eu sei que a lesão está na medula torácica, eu não preciso solicitar uma ressonância de medula cervical. E se eu sei que a medula termina no nível de L1, L2, e geralmente uma ressonância de coluna torácica consegue avaliar essa região muito bem, eu não preciso solicitar uma ressonância de coluna lombar. Para pacientes particulares e para sistemas públicos, isso é extremamente importante, porque diminui os gastos. A anatomia, conhecer a anatomia medular não permite somente saber em que nível está a lesão, mas onde. Está na parte anterior, está na parte posterior,
se está ao nível dos tratos córticos espinhais, espinotalâmicos ou tratos sensitivos profundos, se a lesão está periférica ou está central, se a lesão ela é extramedular ou intramedular, e se a lesão está localizada dentro do canal central. Naderi e colaboradores publicaram em 2004 um artigo interessante, bem breve, sobre história da localização medular, demonstrando que o primeiro documento que fala sobre a localização medular é o papiro de Edwin Smith. O papiro de Edwin Smith foi um papiro encontrado, se não me engano, no Egito, é um papiro de 2.600 anos antes de Cristo. É um papiro, portanto, de 4.700 anos atrás. E é 4.600 anos. E é um papiro que é o primeiro papiro médico da história. São 48 casos clínicos descritos, sendo que 6 relacionam-se à medula. 6 que relacionam sobre luxação vertebral, deslocamento vertebral, quadriplegia e paraplegia. Por incrível que pareça, apesar do pouco conhecimento médico que esse povo tinha antigamente, eles conseguiam localizar lesões. Mas ainda não sabiam, por exemplo, que a medula era o centro da movimentação. Tanto que os assírios, por exemplo, um povo um pouco mais novo do que os antigos egípcios, 650 a.C., eles não entendiam absolutamente nada sobre a função da medula espinhal. Mas no palácio de Assurbanipal existe essa figura. Uma leoa moribunda atingida por flechas. 2 flechas pegam a região das costas. E olha as patas posteriores como estão. Então, apesar de eles não entenderem nada de medula, um alto relevo localizado no palácio demonstra que uma flechada causa perda de força. Não é porque eu sei que causa, mas porque eu observo que causa. Eu já flechei uma leoa, por exemplo, e eu vi que ao flechar a coluna, as pernas dela pararam. Então, isso foi mais observação do que conhecimento técnico. Hipócrates acreditava que a medula ligava os rins aos órgãos genitais, especialmente dos indivíduos masculinos. Ligavam assim os rins dos órgãos genitais através de veias. Na verdade, vários tratados antigos traziam a noção de que o esperma era produzido na medula. Olha só que interessante. Então, a medula produzia o esperma e levava através de veias para rins e órgãos genitais. É claro que o pai da medicina, Hipócrates, ele forneceu informações precisas sobre as consequências clínicas da lesão medular. Mas ele não entendia absolutamente nada sobre anatomia ou função medular, nem podia entender. Herófilos, entre 325 e 260 a.C., descreveu o nome medula espinhal. Era um prolongamento caudal do rombencéfalo. Termina o rombencéfalo é a ponte e o bulbo, termina o rombencéfalo, começa a medula, de forma contínua. Não existe uma definição exata onde termina o rombencéfalo e começa a medula, sem que você observe cortes histológicos. O Herófilo, naquela época, eles acreditavam em miasmas, ou espíritos, e neura era um dos espíritos, ou miasmas, substâncias que moviam. O neura saía da medula e ia até os nervos periféricos para fazer os músculos se moverem, porque naquela época você não entendia absolutamente nada sobre a eletricidade e também não entendia sobre o potencial de ação. Então, ele acreditava que o neura ele se originava no cérebro e até a medula. Só que apesar de descrever a medula e ter feito dissecções, uma coisa que naquela época era algo muito difícil de ser feito, Herófilo nunca mencionou a medula espinhal em detalhes. Areteu da Capadócia foi um médico e filósofo famoso. Ele afirmava que os canais que carreavam os espíritos motores deveriam cruzar formando um X. Na verdade, já eram conhecimentos de que, por exemplo, um AVC, uma lesão do lado direito, produzia paresia do lado esquerdo, ou um trauma com lesão do lado esquerdo produzia paresia do lado direito. Eram observações que sugeriam que esses espíritos, esses miasmas, esses neuras, eles deveriam cruzar em algum lugar.
Galeno foi um médico da Roma antiga, já depois de Cristo, ano Domini, ano do Senhor, já um médico depois de Cristo. Tudo que Galeno escreveu, uma boa parte estava errado, porque as observações deles eram feitas não só em pessoas, mas também em animais, e muitas vezes eram observações empíricas. Naquela época não era possível você dissecar, ou você podia dissecar, talvez, prisioneiros vivos, né? Prisioneiros que eram condenados à dissecção em praça pública. Ou você era dissecado vivo em algum teatro médico naquela época, que já existiam teatros naquela época. E Galeno, ele foi o médico cujos ensinamentos propagaram-se durante toda a Idade Média. O livro que Galeno escreveu, todas as escritos de Galeno, foram utilizados até as primeiras dissecções que aconteceram técnicas durante o Renascimento, especialmente vou voltar depois. Especialmente com André Vesalius, que escreveu De Humanis Corporis Fabrica, que foi um dos principais livros de anatomia, até hoje é utilizado como referência por conta das figuras. Até André Vesalius, que descreveu algumas outras coisas, inclusive a própria circulação sanguínea, juntamente com um outro médico da época, que eu estou tentando lembrar o nome, não lembro. E pior que isso vai ser publicado no YouTube. Um outro médico, que eu estou tentando lembrar o nome, que descreveu a circulação junto com André Vesalius, e que foi médico da época. Até essa época, o pessoal usava muito os escritos de Galeno. Galeno descreveu as meninges, Galeno descreveu a espinha dorsal, o ligamento longitudinal posterior. Ele descreveu um feixe de filamentos que emergia de cada lado da medula, ou seja, ele descreveu as raízes, mas ele não sabia que aquilo eram raízes. Então, para ele, era um feixe de filamentos que emergiam através dos forames laterais. E essas fibras, para ele, carregavam os espíritos, ou miasmas. O cérebro produzia os miasmas para mover o músculo. O miasma saía do cérebro, ia à medula, passava pelos nervos e ia para os músculos. Bem simples. Galeno sugeriu que quando o pneuma era o elemento pulmonar, um elemento estelar, ele acreditava que o pneuma ele vinha das estrelas. Você aspirava o pneuma. Elemento estelar inalado penetrava no cérebro, converte-se em pneuma psíquico. Tudo isso são os miasmas, são os fleugmas. Eram substâncias que faziam o corpo se mover. Era uma maneira que você tinha de explicar a situação sem conhecer exatamente o seu potencial de ação. Do cérebro, esse pneuma ele passava para os nervos cranianos e medula, até atingir os músculos. Galeno que deu o nome para lordose, cifose, para escoliose. Galeno que confirmou as consequências do trauma cervical. Galeno que verificou que trauma cervical levava a tetraplegia. Galeno afirmou que lesão da medula espinhal causava perda sensitiva e motora diferente de lesões em níveis mais baixos. Então ele observou que cada nível que você lesava, você tinha uma perda diferente no nível abaixo daquela lesão. Na verdade, a época de Galeno era interessantíssima, porque eram guerras e mais guerras. E eram todas guerras feitas com materiais bélicos pesados, tudo material, tudo arma branca. Ou seja, a quantidade de lesão que você tinha era absurda. Então você tinha a possibilidade de compreender muito bem sobre lesões espinhais e lesões cerebrais. Galeno também fez dissecções e fez anotações anatômicas detalhadas sobre a medula espinhal. Depois de Galeno, um cientista que passou para a história com pouco nome, Oribácio, ele forneceu registro detalhado dos efeitos da medula, em vários níveis. Hipócrates, muito tempo antes dele, já tinha produzido marcas para poder fazer redução de lesões vertebrais. O Oribácio utilizou esses bancos de redução para reduzir lesões espinhais traumáticas já naquela época. Eles faziam o exame, verificavam qual era a vértebra que estava lesada, e mesmo sem nenhum tipo de exame, mesmo sem nenhum tipo de tomografia, porque na época não existia absolutamente nada, eles faziam a redução. Se funcionava, não sei. Paulo de Egina, ele colecionou o conhecimento básico acumulado nos 1000 anos antes, em uma enciclopédia de 7 volumes. Por exemplo, ele começou a utilizar tala para redução de fratura espinhal.
E Paulo de Egina, já no século VII, foi o primeiro a fazer laminectomia. Pacientes com lesão que não conseguiam andar mais e que se suspeitava que existisse fratura, ele fez as primeiras laminectomias, ele fez as primeiras retiradas ou limpeza de canal medular de fragmentos de osso dentro do canal. Avicena, ou Ibn Sena, o médico mais famoso do mundo islâmico, médico citado em prosa e verso, ele acreditava que a espinha funcionava como canal para a medula espinhal e que os nervos sairiam da medula, não do cérebro. Para ele, o nervo sair do cérebro faria com que o nervo ele andasse muito e, consequentemente, fosse mais propenso a qualquer tipo de lesão. Então, para ele, os nervos sairiam da medula. E a espinha dorsal, o osso, para ele, funcionava para proteger a medula. Ou seja, Avicena ele foi perfeitíssimo nas observações dele. Infelizmente, ele morreu com 57 anos somente. Não pôde fazer muito mais observações. Mas foi o médico mais famoso no período islâmico, da região islâmica da antiguidade. André Vesalius foi o... Observem a distância. 1037 até 1514. Foi quando nasceu André Vesalius. André Vesalius foi um dos primeiros médicos do Renascimento. O De Humana Corporis Fabrica, de 1543, é um registro anatômico detalhado. Ele faz uma visão geral do sistema nervoso, mas ele, infelizmente, não descreve as raízes medulares. E ele descreve muito mal a medula espinhal. Ele baseou-se em observações de Galeno, mas ele foi melhorando depois disso. Gerard Blasius, ele fez o primeiro trabalho significante sobre a medula espinhal. Ele que demonstrou a origem das raízes anteriores e posteriores. E ele diferenciou a substância branca da substância cinzenta. E foi ele que definiu o famoso H da substância cinzenta da medula espinhal. Quando foi que vocês ouviram falar de Gerard Blasius alguma vez na vida de vocês? Domenico Mistichelli demonstrou a famosa decussação das pirâmides. Ele que demonstrou aquilo que já tinha sido falado por Areteu da Capadócia e outros muito tempo antes, de que realmente o trato córtico-espinhal cruza. E Domenico Mistichelli demonstrou a decussação das pirâmides no bulbo. E, posteriormente, demonstrou o famoso trato córtico-espinhal ou trato piramidal. François Pourfou de Petit, cujo nome ficou no famoso sinal de Pourfou de Petit, que é a midríase com a midríase, exoftalmia e retração da pálpebra por uma lesão simpática que antecede a famosa síndrome de Horner. Então, a síndrome de Pourfou de Petit, em homenagem a François Pourfou de Petit, ele descreveu a decussação das pirâmides de forma mais detalhada. E em 1710, ele fez observações sobre a estrutura interna da medula espinhal. Johann Jakob Huber descreveu a medula espinhal detalhadamente. Descreveu o ligamento denteado e os nervos espinhais. E ele sugeriu que a medula seria dividida em colunas. Realmente são. Coluna posterior, colunas laterais, colunas anteriores. Félix Victazy, que deu nome para uma parte do sistema límbico, feixe de Victazy, expandiu a ideia de Huber, dividindo a medula em lado direito e lado esquerdo. Parece uma coisa óbvia, mas naquela época não parecia tão óbvio. Era mais fácil você dividir em anterior e posterior, porque são diferentes. Mas não, ele dividiu em lateral, direita, lateral, esquerda. Isso, portanto, explica formas de hemiplegia medular. Ele elaborou o arranjo dos feixes medulares. Ele dividiu a medula em segmentos, um posterior e dois laterais, e uma comissura branca anterior. Vamos ver isso. Luigi Rolando descreveu a substância gelatinosa. A substância gelatinosa, ela faz parte da segunda porção da lâmina de Heckscher. A lâmina de Heckscher, a gente vai ver, são lâminas que dividem a medula, são lâminas baseadas em estudo histológico, e dividem a medula em vários grupos celulares. Você tem as lâminas mais posteriores, são 7, e você tem as lâminas anteriores, 2, e você tem mais uma lâmina mediana, a 10ª. Então, 1 a 7, 8, 9, acho que não, são 6 posteriores, 3 anteriores e uma mediana, é isso.
São 1, 2, 3, 4, 5, 6 são sensitivas, 7, 8, 9 são motoras, e a 10ª é na linha média, ao redor do canal central. E a substância gelatinosa, ela faz parte da lâmina 2. É uma substância de entrada e saída. Perdão. É uma substância de entrada de feixes sensitivos. Até o nível da segunda cervical, a substância gelatinosa, ela corresponde ao término do núcleo do trigêmeo. Sim, gente, o trigêmeo vai até C2. O núcleo do trigêmeo, do nervo craniano, vai até a segunda vértebra cervical, na forma de substância gelatinosa até C2. Charles Bell, que descreveu, claro, o famoso sinal de Bell, descreveu em 1811 as funções das raízes anteriores da medula. Então, para ele, as raízes anteriores carregavam impulsos motores. As raízes posteriores carregavam impulsos sensitivos. Antes, supunha-se que todos os nervos possuíam a mesma função. Carl Friedrich Burdach, do feixe de Burdach, ou feixe cuneiforme, ele descreveu em 1826 o fascículo cuneiforme, que é um fascículo posterior, que está relacionado a carreamento de sensibilidade profunda. Benedict Stilling, aqui começa o negócio mais importante. Stilling, ele inventou o micrótomo. Para quem não sabe, o micrótomo é aquele aparelho para cortar tecidos em mínimas lâminas, para poder estudar no microscópio. Ele inventou o micrótomo, e para isso ele desenvolveu uma técnica para examinar a medula. E através disso ele conseguiu examinar a histologia medular. Em 1846, ele afirmou que a substância cinzenta era histológica, não somente anatômica, ou seja, ela era composta de vários outros tecidos neuronais diferentes. Stilling ainda observou a diferença entre substância branca e cinzenta, observou o curso longitudinal e horizontal de tratos. Tratos cruzam de um lado para outro e correm para cima e para baixo. E também observou que as fibras irradiavam em torno da substância cinzenta central para a substância branca anterior. Então, isso aqui é um desenho de Stilling mostrando os tratos posteriores, os tratos anteriores, mostrando a substância cinzenta, o feixe posterior pequeno, e aqui a coluna lateral. Esse foi um desenho feito por ele em 1840 e poucos. Charles Edward Brown-Séquard. Brown-Séquard, vocês achavam que eram duas pessoas ou uma pessoa só. Brown-Séquard foi o cara que demonstrou que a sensibilidade profunda e a motricidade correm do mesmo lado até o cérebro. E a sensibilidade sensitiva dolorosa e tátil mal determinada correm no lado contrário. Ou seja, a famosa síndrome de Brown-Séquard, hemissecção medular, em que você tem perda motora e sensitiva profunda ipsilateral e sensitiva superficial contralateral. Ludwig Türk demonstrou a localização e direção dos tratos medulares. E ele descreveu o trato córtex espinhal anterior, ou ventral. E demonstrou ainda 6 vias de cada lado da medula. 2 anteriores, que ficam os tratos córtex espinhal, os tratos espinotalâmicos anteriores. 2 laterais, principalmente com o trato córtex espinhal lateral ou trato piramidal. E 2 posteriores com os tratos profundos. Jacob Augustus Lockhart Clark descreveu o núcleo de Clark, que é um núcleo relacionado a funções autonômicas, em 1851. Rudolf Albert von Kölliker, ele descreveu a substância cinzenta e branca em detalhe, e ele determinou as origens intramedulares e os destinos das raízes motoras e sensitivas. Descreveu a passagem das raízes pela substância gelatinosa até a substância negra. Descreveu como algumas raízes se dispersavam pela coluna lateral. E ele observou que alguns feixes de fibras transversais atravessavam a comissura medular. Esses feixes de fibras transversais, hoje em dia, a gente sabe que são feixes relacionados ao trato espinotalâmico. Ele entra, faz as conexões, 2 para cima ou 2 para baixo, ele atravessa para o outro lado e sobe pelo trato espinotalâmico contralateral até o tálamo. Paul Emil Flechsig. Ele identificou em 1876 o trato espinocerebelar dorsal. Ele determinou a origem do trato córtex espinhal, lá no córtex. E ele concluiu que o trato córtex espinhal ele se torna completamente funcional somente após sua completa mielinização. Ele também sugeriu que até 97% das fibras piramidais cruzam
a gente sabe que mais ou menos 95% cruzam e 5% não cruzam no trato córtex espinhal anterior, responsável pela inervação motora, principalmente do tronco. William Richard Gowers, grande neurologista do Queen Square, descreveu o trato espinocerebelar ventral. Ottfried Förster realizou risotomia posterior e, para isso, ele começou a localizar os dermátomos, ou seja, as zonas cutâneas correspondentes a cada raiz. Henry Charlton Bastian demonstrou que, em casos de lesão transversa total da medula, ou seja, mielite transversa, os reflexos abaixo do nível da lesão se perdiam e o tônus ficava abolido. A lei de Bastian, ou Bastian. Na verdade, não é completamente verdade. Isso só acontece nos primeiros dias, no choque medular. Posteriormente, a medula começa a demonstrar seus variados reflexos e começam a apresentar muito mais reflexo e um aumento de tônus chamado de espasticidade. Joseph Julius de Guérin foi um dos maiores neurologistas, juntamente com Babinski, tem seu nome no rol da neurologia, como o cara que tem mais epônimos. De Guérin estudou doenças como tabes dorsales, esclerose múltipla, ela, que naquela época já era conhecida como doença de Charcot, mielopatias combinadas, deficiência de B12, cobre, poliomielite, hematomelia, sinigomelia e outras. E ele descreveu a característica clínica de várias doenças. Ele fez importante contribuição à localização das lesões medulares. Ele descreveu a somatotopia do trato córtex espinhal e dos tratos espinotalâmicos. E ele refutou a lei de Bastian, e ele também fez inferências sobre a inervação multiradicular do músculo e outras coisas. Victor Alexander Hayden Horsley, ele afirmou que 80% dos impulsos aferentes sobem pelo mesmo lado da medula, sendo 60% através da coluna posterior e 20% através da coluna lateral. Heinrich Lissauer descreveu o trato de Lissauer, que é o trato correspondente à lâmina 1 de Hexet, por onde justamente as fibras sensitivas entram. Friedrich Gall descreveu o trato que leva o nome dele, fascículo de Gall, ou fascículo grácil, que está localizado lá na parte posterior da medula, e que traz as informações profundas vindas da perna, o trato de Burdak, ou o trato cuneiforme, do braço. Edward Flutor descreveu a natureza laminar das vias espinhais. E, por último, Bror Hexet, que morreu há exatos 19 anos, demonstrou a laminação medular. Descreveu a substância negra em 10 camadas, de 1 a 10. Descreveu todas as 10 camadas e suas projeções axonais. Então, gente, isso é um início para vocês de anatomia medular. Uma história de que a história da medula ela vem de muito tempo atrás. Agora a gente vai dar uma pausa rapidinho, 10 minutos, que eu vou dar uma paradinha aqui, que eu vou jantar rapidinho. E nós, a 15 minutos. Daqui a 15 minutos, lá para as 9h45, nós vamos começar anatomia espinhal.
Bem, gente, vamos lá. Já estamos 1 minuto atrasado, vamos lá. Então, essa segunda parte da aula será dividida em duas, tá? A primeira hoje e a outra a gente vai fazer na próxima semana. Essa aula ela é baseada no artigo de Harding, Spinal Cord Anatomy and Localization, publicado no Continuum, de Neurology, agora, de 2021. É um artigo grande, mas muito bom. Bem, a medula espinhal sai do bulbo, acima de C1, e corre o canal espinhal, terminando ao nível de L1, L2. Essa anatomia em que ela termina L1, L2, é uma anatomia já que aparece entre o terceiro e sexto mês de idade. Até o terceiro mês, a medula vai terminar lá para L4. E, portanto, colher líquor em crianças muito pequenas exige muito know-how. Por isso que eu nunca gostei de colher líquor em criancinhas, por causa do risco de lesão medular. Você tem que colher muito baixo. Porque nessas crianças, o fundo de saco lombar é muito pequeno. Já no adulto, você tem um fundo de saco lombar grande, que vai de L2 para baixo, preenchido somente por líquor e pelos nervos da cauda equina. Fora isso, você tem, claro, as 3 camadas que revestem o cérebro, também revestem a medula, a dura, aracnoide e a pia mater. Então, aqui você tem uma visão geral do cérebro, né? Aqui você tem o seio sagital superior, o seio sagital inferior, o seio reto, né? Aqui você tem as veias basagem horizontal e a veia cerebral interna. Aqui você tem a veia de Galeno, tórcula de Herófilo, e aqui você tem entrando o seio transverso. Aqui você tem o corpo caloso, terceiro ventrículo, tálamo, tronco cerebral, cerebelo e aqui começando a medula. Aqui nós temos a medula localizada dentro do canal medular, com o tecido gorduroso, posteriormente a dura, aracnoide e a pia mater. O H clássico, com a porção anterior mais grossa que a posterior. As raízes sensitivas, aferentes e motoras eferentes. E aqui você tem as raízes saindo da fissura lateral anterior e as raízes entrando na fissura lateral posterior. A medula é dividida longitudinalmente em regiões cervical, torácica e lombar. E o cone medular refere-se à medula sacral. Já você tem uma anatomia chamada filum terminale. Filum terminale é um conjunto formado basicamente por meninges. É uma modificação da pia mater. Ela vai se estender do cone medular até o cóccix, caudalmente. E se funde com a dura mater. Ela serve simplesmente para ancorar a medula ao final, aqui na região do cóccix. Então, o filo terminal começa aqui, depois ganha uma parte de dura e vai até embora. Não. Cauda equina é outra coisa. Cauda equina é o conjunto de nervos que a gente vai ver. É o conjunto de nervos que vai sair lá de L1, L2 e vai preencher esse canal, saindo cada um ao seu nível. A medula possui alargamentos, um alargamento cervical e um alargamento lombar. O alargamento cervical relaciona-se ao famoso plexo braquial, ou seja, ali é onde está a maior quantidade de neurônios. E o alargamento lombosacro relaciona-se ao plexo lombosacro. E você tem pares de raízes sensitivas e motoras, 2 de cada lado, né? Elas relacionam-se, as sensitivas, com a sensibilidade cutânea, somática, sensibilidade somestésica especial, e as motoras relacionam-se com a motricidade somática e a motricidade especial. Aqui você tem a cauda equina, conjunto de nervos, porque uma coisa interessante é o seguinte: a medula ela cresce menos do que a coluna. A coluna cresce a partir do terceiro, quarto mês, e ela vai ultrapassando o tamanho da medula de tal forma que, na vida adulta, a medula termina muito antes do término
da própria coluna espinhal. Então, a nível da região cervical, você tem 8 nervos. O primeiro saindo entre o crânio e C1. E o último saindo entre C7 e T1. Então, são 8 nervos. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 e C8. Para somente 7 segmentos cervicais. 12 segmentos torácicos, 5 lombares e mais ou menos 3 sacrais, que correspondem ao cone medular. À medida que a medula vai descendo, o que você vai notando é que a entrada da raiz ela ficando cada vez mais aguda, mais descendente, até que a entrada medular, a entrada não, a saída dos nervos, a saída dos nervos vai ficando cada vez mais descendente, vai ficando cada vez mais angulada, até que na região lombar, a saída dos nervos ela é praticamente lá embaixo em relação à medula. De tal modo que, olha só isso aqui, L1, L2, L3, L4, L5, olha onde estão as raízes saindo. Por isso a caudequina. A caudequina relaciona-se aos nervos que saem da região lombar e eles vão se dispersando nas suas saídas ao nível dos ossos. Já na região sacral, você tem vários nervos que saem pelos vários segmentos sacrais. Então, cervical é praticamente horizontal. Torácica os nervos eles vão saindo em segmentos cada vez mais baixos. Aqui você nota que esse segmento, ao nível T2, o segmento espinhal, está ao nível de L1 L2. Segmento L1 está ao nível de L5. Segmento L2 já está praticamente ao nível do final da medula. E aí o restante é somente caudequina. Por isso a caudequina. E por isso que você consegue colher líquor aqui dentro. Aqui dentro não tem mais medula, então você pode entrar sem medo. Isso também explica porque uma lesão, por exemplo, aqui, leva a alteração cutânea mais embaixo. Olha onde está o dermátomo de T12. 2 segmentos abaixo do nível real de T12. Interessante, né? Como é a anatomia medular. Já falamos isso aqui. A medula é altamente somatotópica, de tal forma que os neurônios localizam a substância negra em forma de um H. E nós vamos ver que neurônios eles se dispersam de acordo com a localização dos músculos. Músculos mais laterais, músculos mais ventrais. Você tem neurônios que se responsabilizam por eles. As colunas anterior e posterior da substância cinzenta também são referidas como corno ventral e dorsal. E os cornos ventrais possuem neurônios motores alfa, gama e interneurônios. Os alfa são os neurônios motores propriamente ditos. Os gama são neurônios responsáveis pela manutenção do tônus, né? Que vem de fibras, são as fibras fusais, fibras relacionadas ao tônus. E os interneurônios fazem a ligação entre neurônios de vários níveis e neurônios medulares, sensitivos e motores. Então, aqui você tem substância branca, substância cinzenta, o H famoso. Aqui a comissura anterior. Aqui você tem a coluna dorsal, coluna lateral, coluna anterior. As raízes saem por aqui, as motoras. As posteriores sensitivas entram por aqui. Aqui é o famoso fascículo de Lissauer. Muito bem. Gente, nós vamos continuar essa aula na próxima semana. Tá bom? A gente vai continuar, porque é muita coisa para falar. A gente vai continuar na próxima semana. Nós já fizemos uma aula de mais ou menos 40 minutos. Então, na próxima semana, a gente recomeça. Próxima quinta-feira, mesmo horário. Tá bom? Vão estudando medula. Eu vou deixar esse vídeo no YouTube. Então, deem uma olhada nele novamente. Tá bom? Um abraço para vocês.